o Nicolás Maduro? Ele falou: a urna da Venezuela é muito mais confiável que a brasileira. O Nicolás Maduro, naquela oportunidade, ele tocou num tema que, se qualquer brasileiro toca, vai preso. Disponibilizar a Esquadrilha da Fumaça para ajudar a Venezuela? Eu fico receoso disso. Ele pode mandar a Esquadrilha da Fumaça ali. Agora vale lembrar também, isso, ó, para não dar corte maldoso, eu não vou falar de urna. Eu quero deixar bem claro aqui, Holiday, eu não vou falar de urna brasileira. Vou falar do Maduro, Nicolás Maduro. Quando o Nicolás Maduro foi confrontado e o Brasil não falou nada. Você lembra que quando os Estados Unidos já deu ganho de causa, ganho da eleição para ele, União Europeia, etc. e tal, o Brasil ficou naquela posição, meio ressabido, meio borocochô. O que ele virou e falou de graça? O Nicolás Maduro, ele falou: a urna da Venezuela é muito mais confiável que a brasileira. O Nicolás Maduro, naquela oportunidade, ele tocou num tema que, se qualquer brasileiro toca, vai preso. Fato. Não quero falar de urna, hein? Eu só quero dizer que é um tema, como a lambada em Los Angeles nos anos 90, era a dança proibida, a urna é o assunto proibido. Lembra do filme Lambada, Dança? Você não lembra que você não é dessa época, você não tinha nascido, mas a Zuma lembra, ela dançou muita lambada vendo... Era o Van Damme que fazia o filme da Lambada, Dança Proibida. Eu só lembro do Van Damme também dançando com a Gretchen no Gugu Liberato. Ou anos 90, bicho, se a gente sobreviveu aos anos 90, a gente sobrevive até a bomba atômica. Esta é que é a verdade. A Gretchen dançando lambada com o Van Damme. Você lembra, Carla? Da Gretchen dançando. Depois vocês jogam no YouTube, depois do programa vocês jogam aí, a Gretchen dançando com o Van Damme. Reza a lenda, as lendas que a gente descobre no Salão do Jaça, que o Van Damme, ele ficou ereto, né? Ele não conseguia largar da Gretchen. É verdade. A Gretchen, que aliás é tia do Felipe, que tá aqui. Não sei se você sabia. E a plástica dela ficou sensacional. Você viu a plástica que ela fez? Ela ficou a cara da Graciane Barbosa. Mas eu dei toda essa volta para dizer o quê? Para dizer que o Nicolás Maduro, diante, né, daquela segurada de onda que o governo brasileiro deu na defesa do regime do Maduro, quando a União Europeia e os Estados Unidos reconheceram a derrota do Maduro nas eleições, o Maduro ele saiu atirando para o Brasil. Ele falou que o processo eleitoral do Brasil não é confiável e que as urnas na Venezuela são muito mais confiáveis que as do Brasil. E que estão dizendo que houve fraude na eleição venezuelana, ele manda olhar para a eleição brasileira. Houve um silêncio ensurdecedor do Careca, de todo o STF, do governo Lula, e o Maduro, que lá atrás já se mostrava conhecedor de algo que nós brasileiros jamais saberemos, isso vem de encontro com essa afirmação do ex-alto funcionário lá do Tesouro Americano que cuida do financiamento do terrorismo. Não é uma loucura isso? Exatamente. Não tinha que ser investigado, essa eleição tinha que ser anulada. Porque se o Bolsonaro é preso porque encontram um rascunho no papel higiênico de minuta de golpe, você quer mais o quê para prender o Lula? E aí, Pavinato... Ou não é o Lula, né? Ou quem está por detrás aí... Quem está por detrás aí... já deixou a peruca do palhaço cair faz tempo. Você vai fazer eu entortar a cara. Ó, uma coisa interessante nisso é que
quando esse ex-secretário, o ex-funcionário do Tesouro dos Estados Unidos dá essas declarações, pode ser que eu esteja enganado, mas em um Congresso americano de maioria republicana, me parece que isso força o governo dos Estados Unidos a investigar. E veja, será uma investigação independente. Pode ser até que o próprio Congresso americano, por meio das suas respectivas comissões, ou no equivalente à CPI deles, possa vir a investigar. E aí seria uma investigação pública, inclusive. Me parece que a América Latina estará na pauta dos Estados Unidos neste governo Trump por alguns anos. E aí isso nos leva lá atrás, ao início do governo Trump, que é a escolha do secretário de Estado. Não vamos nos esquecer de que Marco Rubio tem origens latinas. A família dele fugiu de Cuba, fugiu do regime cubano. Pois é. A família dele foge do regime cubano e Marco Rubio, enquanto senador da Flórida e, portanto, tem um eleitor classicamente latino, ao longo da sua carreira como senador, ele vai trabalhar justamente nas pautas envolvendo a América Latina, especialmente combatendo os governos de tendência totalitária de origem esquerdista. Então, me parece que essas pautas que surgem agora, essas denúncias desse ex-funcionário do Tesouro, com a própria escolha do Marco Rubio para a Secretaria de Estado, tem muito a ver com o que está acontecendo. E aí isso pode estar explicando, uma das pautas que nós tivemos aqui, é justamente as declarações do Lula completamente fora de tom às vésperas de um possível encontro com Trump. Me parece declarações de alguém que está com raiva e não está conseguindo raciocinar bem. Porque do ponto de vista diplomático... É o metanol. Não faria o menor sentido ele fazer críticas ao dólar. Pelo metanol. O Lula está cego pelo metanol. Está cegado pelo metanol. Não, é ódio, não é metanol. Pode ser. Porque não faria sentido, do ponto de vista diplomático, ele fazer críticas ao dólar, fazer críticas a um protecionismo, e aí, nesse sentido, fazendo uma crítica quase que direta ao Trump e à política dele atualmente nos Estados Unidos, e uma crítica que, do ponto de vista da ideologia do Lula, não faz o menor sentido, porque eles sempre foram contrários ao livre mercado e aquela coisa toda. Então, me parece a reação de alguém que está com raiva porque os seus aliados, e não somente ele, estão sendo prejudicados pela atual política de segurança internacional dos Estados Unidos. Pois é, e tem muito mais coisa que eu acho estranha. Primeiro, essa aproximação, que me preocupa no caso específico Brasil. A aproximação do Joesley Batista com Trump. E segundo é que, neste ano de 2025, no Gilmar Palusa, lá em Lisboa, o ex-diretor da CIA, né, do primeiro mandato do Trump, que é ainda amigo do Trump, eles não romperam, estava no Gilmar Palusa para cima e para baixo com o André Esteves. Né, que está sempre para cima e para baixo com o Gilmar e com o Alexandre. Que está sempre para cima e para baixo com quem é quem no governo federal. Eu fico meio receoso disso. Que o petismo, ou quem manda no petismo, porque o Lula hoje ele é uma marionete, né? Não usa essa câmera não para dar close, viu? Não tá, o enfoque, o enquadramento, não, a gente fica nessa. Tá joia? Beleza? Então, beleza. Eu fico meio preocupado com essas coisas daí. Porque eu acho que eles já estão a 10 passos na frente, esses marmotas. Porque se o Alexandre de Moraes, ele não piscou para mandar prender o Felipe Martins por conta de uma declaração falsa da aduana dos Estados Unidos, como é que o Lula está solto com uma declaração dessa? Como é que tá? Não tem igualdade, não tem Estado de Direito. A gente tem estado de desespero aqui. Então é muito claro que o STF, ele é a mão que mexe o marionete do governo Lula. E por isso o Lula está tão à vontadezinho para fazer o que faz. Inclusive, eu não duvido nada que a escola lá de Niterói seja campeã do Carnaval do Rio.
vai ser a reedição de 2023, que a Imperatriz Leopoldinense ganhou com o desfile do Lampião. Né? Vão botar aí o Lampião moderno na avenida. Agora só fica a dúvida, hein? Já estou imaginando a Janja vestida pelo... Qual que era o nome do marido da Valéria Valença? Hans Donner. Já fico imaginando o Hans Donner fazendo imagens computadorizadas da Janja sambando numa esfera prateada. Ô, maravilha, hein? Ela é a Fafá de Belém. Vi outra foto da Fafá de Belém na praia hoje. Então, essas coisas que eu vejo aí no X, no Instagram. É gostoso passar o dia. Por que seu algoritmo te manda essas coisas? Uma delícia. Oi? Por que seu algoritmo te manda essas coisas? Se eu te contar o que mais ele manda, você fica doido. Agora, o presidente nacional... existe ainda isso aí? O PSDB? Pois é. Nossa Senhora! Fala... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.